Graça e paz, um ótimo dia, um dia abençoado por Deus para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui quem vos fala é pastor Marcos Félix. E é um grande prazer poder dar continuidade nessa série de vídeos sobre a fé. E hoje nós estaremos falando sobre emuná. Você pode repetir comigo? Emuná. Emuná. Baseado em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Na verdade, estamos contextualizados com todo o livro de Abacuque e tudo aquilo que fala de fé. Bem, mas antes de falar sobre emuná, repita comigo, emuná, gostaria que você já nos desse aí uma força. Eu quero ainda, se Deus permitir, ainda essa semana chegar aos 1000 inscritos. E para isso eu preciso da sua força, do seu like, da sua curtida, que você aperte o sininho, que você se inscreva no nosso canal, porque é isso que nos dá força para melhorar. Nós temos mais de 300 vídeos no nosso canal e você vai poder perceber a evolução. E queremos melhorar, temos muito a melhorar. Mas para isso eu preciso da sua curtida. Então faça o seguinte, se inscreva aqui no canal, se eu não me engano é aqui mesmo, se inscreva no canal, aperte o sininho que vai aparecer. Faça-me esse favor e nos ajude a melhorar, porque você apertando o sininho, você se inscrevendo, compartilhando com seus amigos e irmãos, essa palavra vai abençoar muitas pessoas, você nos fará melhorar e buscar a melhoria tanto de áudio, quanto de vídeo, quanto de conteúdo. Então nos abençoe. Bem, no vídeo passado nós falamos sobre Hebreus capítulo de número 11 e falamos sobre a importância da fé, que a fé é a posse antecipada das coisas que nós vemos, ou melhor, que nós não vemos e cremos. A fé é a posse antecipada daquilo que nós não podemos ver, mas cremos e podemos dizer que pela fé vemos. Então é como diz Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a prova daquilo que a gente crê. Então nós vivemos não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E a nossa fé está baseada no unigênito no Pai, no Senhor Jesus. Emuná, é isso que eu quero falar nesse segundo vídeo dessa série de vídeos sobre fé. Então eu quero continuar com esses vídeos e eu espero que você dê o seu like, que você se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, compartilhe com seus irmãos, familiares, amigos. Num tempo tão difícil, nós precisamos muito de palavra. E emuná fará diferença na sua vida. Bem, o texto de Abacuque, capítulo 2, eu vou ler do 1 até o 4, ok? Diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo. E o que eu responderei quando for arguido, questionado. Então o Senhor me respondeu a Abacuque, e disse: escreve a visão e torna bem legível sob as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. A gente costuma dizer que é o primeiro outdoor. Vou ler de novo. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Ou seja, quem vai passando vai vendo. Quem corre, hoje nos nossos dias seriam os outdoors. Versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Emuná. Emuná. Você pode repetir comigo? Emuná. Emuná. Mas o justo pela sua fé viverá. Bem, para você entender um pouco dessa palavra emuná, você pode até colocar no YouTube, no Google, você vai ver o que significa a palavra emuná. Mas para o povo judeu antigo, dos tempos bíblicos, essa palavra caracterizava algo realmente concreto, visível, real. Vou te dar um exemplo.
quando falavam a palavra emuná, eles estavam testemunhando, demonstrando suas experiências com o sagrado, com o divino, com o eterno. Vou dar um exemplo bem básico. Quando Deus toma Enoque, o texto fala em Gênesis que Enoque andava com Deus. O povo judeu antigo demonstrava de forma concreta as suas ações, experiências e vida com o sagrado, com o divino, para demonstrar que a sua fé, ela era concreta, ela é concreta. Emuná. A palavra emuná, ela é derivada de algumas palavras. Amã, que significa treinar. Emun, amém, que é concordar, assim seja, confirmado. No bojo geral, a palavra emuná significa firmeza, agarramento, fidelidade. Eu vou dar um exemplo muito básico para você. Imaginemos que ou eu e você subíssemos uma grande montanha e chegando próximo ao topo, não há onde mais se agarrar. E de repente você vê um graveto ou vê algo único para você se agarrar, se firmar. E você segura fortemente, fortemente, ao ponto de não largar até que chegue a tua salvação. Outros estudiosos dessa palavra ilustram que emuná é como se você estivesse no alto mar e o barco afundou e só vê água, e de repente vem um tronco de árvore do nada e você se joga naquele tronco de árvore e fica agarrado até você chegar a um lugar seguro. Emuná, para o povo judeu e o personagem bíblico e os judeus dos tempos bíblicos, era algo concreto, algo que, em suma, apontava a verdade da experiência com o divino, com o sagrado, com Deus. Eu lembro de uma senhora, quando eu era ainda ovelha na PIB de Irajá, e o saudoso pastor João Falcão Sobrinho contou uma história de uma senhora que, depois do culto, ela sempre ia para Vicente Carvalho, ela era membro de Irajá, mas pegava um ônibus para Vicente Carvalho, de lá pegava um outro para onde ela morava. E numa dessas noites, ela estava no ponto de ônibus, e o pastor João Falcão Sobrinho nos contou essa história, e a irmã estava ali como testemunha viva do acontecimento, e ele ilustrou bem dizendo que vinham dois camaradas para assaltar quem estivesse no ponto de ônibus. E ela começou a orar, e aqueles rapazes se aproximavam e diziam: vamos assaltar. E ela clamou o nome de Jesus, e aqueles jovens chegaram próximos dela, e falaram assim: ué, mas não tinha gente nesse ponto aqui? A gente agora não está vendo mais ninguém? Vamos embora. Aquela senhora estava no meio daqueles dois bandidos. No entanto, eles não puderam fazer nada com ela. A fé dela a salvou. Emuná. O texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, fala que era para ele colocar, disse Deus para ele colocar na frente, no lugar visto por todos. E quem passar correndo poderia entender. Ali no texto e no contexto do livro, esse profeta menor, ele tem uma luta muito grande, não só com Deus, mas com o seu povo. Ele que contemporâneo de Ezequiel, de Jeremias, de Daniel, ele não aceitava a injustiça que existia uma injustiça social no meio do povo dele. Mas Deus levanta vozes proféticas, como eu disse para você naquele tempo, como eu disse agora, e Deus levanta vozes proféticas, ou uma voz profética naquele tempo. Jeremias, Ezequiel, Daniel. É interessante dizer então que o profeta, ele chega a questionar a Deus, porque Deus iria usar os inimigos para trazer juízo
ao povo dele. Trazer Nabucodonosor e a Babilônia para trazer juízo, aniquilando tudo aquilo e peneirando o povo de Deus. Mas no final das contas, o profeta acaba caindo por si, olhando para si e vendo que ele era incapaz. E que Deus é soberano, ele sabe de todas as coisas, é onisciente e ele é onipotente. E aí ele descansa em Deus, entendendo a resposta de Deus, que ainda que tudo seja muito mal, muito ruim, ainda que o povo de Deus esteja longe de Deus, mas há pessoas que vivem ainda por emuná, pela fé, por essa firmeza, por essa fidelidade. E como se vive emuná nos dias de hoje? Primeiro, conheça a Deus e conheça você mesmo. O capítulo 1, do versículo 1 ao 17, ele dá essa ideia de essa crise, dessa vida que Abacuque vivia, e ele profetizou a Judá antes da invasão da Babilônia, e alertou que o Senhor enviaria esta nação para castigar o povo diante de tantas coisas terríveis que o povo estava fazendo, se distanciando de Deus. É primeiro necessário, nesses dias que nós vivemos, a oportunidade que temos dentro dos nossos lares, de buscarmos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus e conhecer quem somos nós. Nos dias de hoje, nós estamos vendo que nem pobre, nem rico, nem culto, nem iletrado são diferentes. Não são diferentes. Tem gente morrendo para lá, para cá, rico, pobre, culto, iletrado, morando na Zona Sul, na Zona Oeste, no subúrbio, na Baixada, de aluguel, de casa própria. Muita gente está morrendo. E nesse tempo nós precisamos viver por emuná, firmeza, fidelidade, agarramento. Então descubra quem você é nesses dias. Faça uma introspecção e procure conhecer ao teu Deus. Em segundo lugar, permita-se experimentar a vontade de Deus. Eu já disse aqui que existem 3 coisas que acontecem na vida do homem. E elas acontecem por quê? Pelo propósito de Deus. Deus já planejou. Pela permissão de Deus. Deus permite acontecer. E outras porque nós escolhemos mal. Mas eu quero nesse dia maravilhoso dizer para você, permita-se experimentar a vontade de Deus. O capítulo 2 de Abacuque, de 1 a 20, vai demonstrar isso. A oportunidade que Deus nos dá de experimentá-lo, de vivê-lo, de conhecê-lo. É como se eu e você disséssemos, eu sou todo teu, Senhor. Emuná. Em terceiro lugar, viva a fidelidade. O capítulo 3, ou melhor, o capítulo 2 e 3, ele vai demonstrar a fidelidade de Deus. Vai demonstrar a fidelidade de Deus. E Abacuque, ele entende isso tão forte, que ele vai falar o seguinte, no capítulo 3, o nosso tempo é pouco, e eu quero deixar mesmo esse tempo para você entender o que vai vir, porque the best is yet to come. O melhor está por vir. Ainda vem outros vídeos que vão corroborar, vão colaborar, vão somar com o primeiro vídeo que já foi, com esse agora, e os que virão, um vai ajudar o outro. Então peça aí sua curtida, o seu like, nos dê essa força. Mas no capítulo 3 em diante, ele vai demonstrar que você deve viver a fidelidade de Deus, ao ponto dele chegar no versículo 17, bem conhecido por você, e dizer assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Irmãos, quando nós vivemos emuná, a gente pode viver tempos difíceis como os dias de hoje,
mas nós aprendemos a conhecer a Deus e conhecermos a nós mesmos. Nós podemos nos permitir a experimentar a vontade de Deus, que ela é agradável, ela é perfeita e ela é sine qua non para nós, ela é sem igual. Então permita-se a experimentar a vontade de Deus. Viva a fidelidade. Viva a fidelidade. Viva a fidelidade. A palavra emuná, em suma, ela significa fidelidade. O justo vive pela fidelidade. E são duas coisas que essa palavra nos dá a ideia. Fidelidade de Deus e a nossa fidelidade a Deus. Abacuque pôde entender que Deus é fiel. Deus é fiel e isso é imutável. Mas Abacuque também pôde entender que ele precisa ser fiel a Deus. Certa vez um pastor amigo meu chamado Fábio Ramos, da Igreja Batista Viva em Nucaju, me disse uma frase que me impactou e até hoje eu guardo, que é o seguinte: você só terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Deus quer a sua alma, Deus quer o seu entendimento, Deus quer o seu coração, Deus quer a sua fidelidade. Romanos vai dizer que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. No grego significa todas as coisas concorrem para o bem daqueles que têm Deus como seu parceiro. Então é uma intimidade, é um relacionamento. Deus é fiel, isso é imutável, mas eu preciso ser fiel a Deus. Porque o justo vive pela fidelidade de Deus e vive também pela sua fidelidade a Deus. O justo vive pela intimidade de Deus e Deus vive, ou melhor, lhe dá vida por conta do amor que ele tem para aqueles que o buscam. Nós falamos de Hebreus 11:1 e entendemos, olhando para Hebreus 11:1, que Deus deseja que eu e você, como filhos dele, venhamos a chamar coisas que não existem como se já fossem. Mas como fazer isso? Emuná. Bem, a gente vai dar continuidade. Nós até aqui falamos que a fé é a posse antecipada das coisas que nós não vemos, mas cremos. Falamos hoje sobre emuná, foi só uma ideia básica. E eu peço a sua ajuda, o seu like, a sua inscrição. Aperte o sininho aí, para que a gente possa continuar, para que a gente continue. Nós estaremos falando no próximo vídeo sobre a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus. E isso vai nos gerar momentos lindos. Mas para que eu continue, eu preciso ceder aí o seu like, você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe essa palavra. Nos dias de hoje, é necessário viver emuná. Fidelidade a Deus. A tua fidelidade a Deus. Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fidelidade de Deus e por sua fidelidade a Deus. Que Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Não esquece não. Dê o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Compartilhe essa palavra para que a gente continue abençoando você e abençoando inúmeras outras vidas. Deus te abençoe. Tchau, tchau.